Olá! Muito bem-vindo ao Enfermagem na Real! Eu sou a Rutiana e hoje vamos falar sobre a sistematização da assistência de enfermagem e o processo de enfermagem. Você sabe o que são essas duas metodologias? Falaremos sobre as vantagens de aplicar a SAI nos cuidados de enfermagem, o que diz a Resolução 358 do COFEM. E você sabe quais são as diferenças dessas metodologias? E afinal, quem pode exercer a SAI e o processo de enfermagem? Falaremos sobre as 5 etapas do processo de enfermagem e as taxonomias utilizadas na enfermagem. Então, aproveita a aula e para você não perder nenhuma novidade, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. SAI e processo de enfermagem estão relacionados, mas não são a mesma coisa. SAI é a sistematização da assistência de enfermagem, mas na prática, o que quer dizer isso? SAI é um método científico que o profissional enfermeiro dispõe para aplicar seus conhecimentos, ou seja, é toda a metodologia de trabalho que a equipe de enfermagem utiliza no dia a dia da enfermagem. Então, onde existe a assistência de enfermagem, é preciso ter SAI. A SAI é utilizada na prática assistencial e nela o enfermeiro aplica seus conhecimentos técnicos, científicos e humanos na assistência aos pacientes. E quais são as vantagens de aplicar a SAI? Primeiramente, confere mais segurança aos pacientes, respaldo científico e direcionamento nas atividades realizadas. Além disso, confere maior autonomia aos profissionais. Assim, a SAI é fundamental por contribuir para a melhoria na qualidade da assistência de enfermagem. O Conselho Federal de Enfermagem, o COFEM, por meio da Resolução 358, aprovada em 2009, preconiza que a assistência de enfermagem deve ser sistematizada, implantando-se o processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados. Então, onde houver cuidados de enfermagem, seja em ambientes hospitalares, consultórios, clínicas, domicílios, escolas, fábricas, a SAI deve ser implantada para que a assistência de enfermagem seja sistematizada. Então, quando devo aplicar a SAI? Onde houver serviços de enfermagem. Sistematizar quer dizer ordenar ou classificar diferentes conhecimentos com regras definidas para atingir objetivos. Por isso, a sistematização da assistência de enfermagem é uma organização dos nossos serviços de saúde. Quem pode exercer a SAI? Toda a equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem é composta por auxiliar, técnico e enfermeiro. Todos da equipe de enfermagem podem executar e participar da SAI, mas a liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem é uma atribuição do enfermeiro. Então, para alcançar os resultados esperados, são atividades privativas do enfermeiro o diagnóstico de enfermagem, a prescrição das ações ou intervenções a serem realizadas e também a evolução do paciente. Já o técnico e o auxiliar de enfermagem participam da execução do processo de enfermagem e naquilo que lhes couber, sob supervisão e orientação do enfermeiro. Essa parte das atribuições dos profissionais de enfermagem em relação à SAI está na Lei 7498, de 86. Vejamos algumas diferenças em relação à SAI e o processo de enfermagem para não confundir uma com a outra. Toda a equipe de enfermagem executa a SAI. A SAI engloba todas as atividades da assistência de enfermagem, isso é, os horários das medicações, os procedimentos realizados e tudo o que você faz precisa estar anotado no prontuário do paciente. A enfermagem é continuidade. Passou o plantão, a outra equipe dará continuidade. Por isso é importante estar tudo registrado na SAI.
SAI é a organização dos serviços de enfermagem. Já o processo de enfermagem é privativo do enfermeiro. É necessário o julgamento clínico e a tomada de decisão em relação ao diagnósticos, à intervenção e ao resultado esperado. São 5 etapas que já vamos falar nessa aula. No processo de enfermagem, o enfermeiro prescreve os cuidados e o técnico ou auxiliar executam esses cuidados. Para fixar e não esquecer, lembre-se, SAI é uma organização dos nossos serviços e é executada por toda a equipe da enfermagem. Porém, o processo de enfermagem fornece estrutura para a tomada de decisão e é exclusivo do enfermeiro, com exceção da execução dos cuidados da enfermagem. Cuidados esses que são prescritos pelo enfermeiro. Está gostando da aula? Então deixa o like para fortalecer o canal. Agora vamos falar sobre o processo de enfermagem, que é um método utilizado pelo enfermeiro para implantar na prática profissional uma teoria de enfermagem. Para a prática ser executada corretamente e de forma eficaz, é fundamental conhecer a teoria. A ciência enfermagem tem uma ampla base teórica e o processo de enfermagem é uma das ferramentas para realizar as práticas de enfermagem. Na base teórica temos a teoria ambientalista, tem a teoria das necessidades humanas básicas, do autocuidado, da adaptação e a teoria holística. São diversas teorias e, independente da teoria, o processo de enfermagem sempre se baseia em uma teoria de enfermagem. Então, de forma resumida, o processo de enfermagem é um método de solução dos problemas do paciente. Lembrando que o processo de enfermagem é prático, não fica só no papel. É a forma pelo qual o cuidado de enfermagem é sistematizado. A SAI é o método teórico, a parte escrita, que orienta o processo de enfermagem. Então, a SAI é a orientação, por isso vem primeiro. E em seguida tem o processo de enfermagem, que é a parte prática. Primeiro vem a teoria e depois a prática. O processo de enfermagem passou por várias atualizações, desde a década de 50. Atualmente, utilizamos o método de 1990, que fala sobre a verificação dos resultados das intervenções de enfermagem. Esse modelo contém 5 etapas, que são elas: coleta de dados, diagnósticos de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. Além disso, tem o uso da taxonomia, que é a linguagem padrão. Antes de começarmos as 5 etapas do processo de enfermagem, vale lembrar, para você não perder as aulas completas e gratuitas, é importante que você inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. O enfermeiro é o responsável em sistematizar o paciente através do processo de enfermagem. Se pular uma etapa, não é possível sistematizar o paciente de forma adequada. Por isso é necessário seguir todas as etapas para traçar um plano de cuidado para o paciente. A primeira etapa é o histórico de enfermagem. Essa etapa também é conhecida como coleta de dados ou investigação. O histórico é o momento de conhecer a história de saúde do paciente. Na prática, funciona assim: o enfermeiro faz a anamnese, que é uma entrevista. Além disso, é feito também o exame físico. Na anamnese, ocorre a coleta de dados. À beira-leito, o enfermeiro conversa com o paciente ou com um familiar quando o paciente não consegue responder, para coletar todas as informações, por exemplo, história patológica, o histórico farmacológico para descobrir se o paciente faz uso de alguma medicação, se tem histórico de alergia ou se trata uma doença. Essa parte da entrevista é a coleta de dados subjetiva, pois é o que o paciente refere. Ainda na coleta de dados, temos o exame físico geral, encéfalo-podal, ou seja, da cabeça aos pés, e exame específico voltado para a região
de queixa do paciente ou o local com comprometimento. Por exemplo, no paciente com problemas respiratórios, o exame físico precisa ser geral e mais focado na parte respiratória, na parte dos pulmões e na respiração. Ao contrário da anamnese, o exame físico fornece dados objetivos, porque são utilizados métodos propedêuticos, ou seja, o paciente é examinado com técnicas e procedimentos que envolvem a inspeção, percussão, palpação e ausculta. Então, a partir da avaliação dos dados subjetivos e objetivos, é possível obter informações sobre a pessoa, sobre a família e a coletividade. Na segunda etapa do processo de enfermagem, temos o diagnóstico de enfermagem. O enfermeiro estabelece os diagnósticos de enfermagem para os problemas que foram identificados lá na anamnese e no exame físico. Devemos olhar o paciente como um todo, pois os diagnósticos de enfermagem baseiam-se tanto nos problemas reais, que são voltados para o presente, quanto para os problemas potenciais, ou seja, voltados para o futuro. Os diagnósticos devem ser identificados e listados em ordem de prioridade, com base no grau de ameaça ao bem-estar do paciente. Além disso, os diagnósticos são padronizados de acordo com a taxonomia NANDA. NANDA é um livro internacional usado por enfermeiros em todo o mundo e é uma forma de definir e classificar os diagnósticos de enfermagem para aplicação clínica. A 12ª edição é a última atualização do NANDA e é atualizado com novas taxonomias a cada 2 anos. O que é importante saber a respeito dos diagnósticos de enfermagem é que o título do diagnóstico tem foco no problema, no risco, pode ser um diagnóstico de promoção à saúde ou uma síndrome. A terceira etapa é o planejamento da enfermagem. Então já temos o histórico, que é a coleta de dados, e foi identificado os diagnósticos de enfermagem. Agora é preciso fazer as ações. É nessa etapa que é utilizado as prioridades para os problemas diagnósticos. É definido também as ações para ser possível corrigir, minimizar ou evitar complicações. O planejamento da assistência é importante para promover a comunicação entre os profissionais da saúde. É importante para direcionar o cuidado e a documentação. Cria registros para ser usados em avaliações, pesquisas e em situações de cunho legal. Além disso, utiliza as etapas anteriores como base para a seleção das ações ou intervenções para alcançar os resultados esperados. A quarta etapa do processo de enfermagem é a implantação ou intervenção para cada diagnóstico de enfermagem, conforme definido as prioridades lá no planejamento. O enfermeiro vai delegar cuidados de enfermagem através da prescrição de enfermagem. Lembrando que a prescrição de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro, mas os cuidados é para toda a equipe realizar, de acordo com as suas competências. E quando o enfermeiro deixa de prescrever os cuidados, ele compromete a qualidade do atendimento prestado e também compromete o resultado esperado. Uma prescrição de enfermagem incompleta pode colocar em risco a segurança do paciente. Por isso, a prescrição precisa ser escrita de forma clara, precisa e completa, para evitar dúvidas na interpretação. As prescrições devem incluir a ação a ser realizada. Então, para elaborar uma prescrição completa e objetiva, você deve se perguntar o que, como, quando, onde, com que frequência, por quanto tempo ou quando fazer determinado cuidado. A base teórica que a enfermagem utiliza para elaborar a prescrição de enfermagem é a taxonomia NIC, que é um livro com as classificações
das intervenções de enfermagem. No NIC constam os cuidados de enfermagem de forma padronizada. Para quem o enfermeiro prescreve? Ele prescreve para o paciente, para a equipe de enfermagem, que é o técnico e o auxiliar, e para ele mesmo. É importante lembrar que para cada diagnóstico de enfermagem deve haver um resultado esperado, e para se alcançar cada resultado é preciso que tenha a prescrição de cuidados de enfermagem. Assim, é essencial sistematizar os cuidados de enfermagem a cada 24 horas, para acompanhar a evolução do paciente. Então, temos o diagnóstico de enfermagem mais a prescrição de enfermagem para chegar nos resultados esperados. E, por fim, na quinta etapa do processo de enfermagem, fazemos a avaliação da enfermagem. Essa parte também é chamada de evolução da enfermagem. Aqui é possível avaliar tudo o que aconteceu com o paciente nas últimas 24 horas e também para avaliar os resultados das intervenções de enfermagem. Se houve progresso com essa prescrição que eu fiz, ou se o paciente apresenta novas necessidades. Dessa forma, a avaliação é contínua para observar como o paciente está se comportando e se é necessário revisar a assistência de enfermagem. Avaliar e evoluir o paciente é uma atividade privativa do enfermeiro. Já a anotação pode ser feita por toda a equipe de enfermagem. Uma observação: evolução e anotação não são a mesma coisa. Evolução é tudo o que aconteceu com o paciente nas últimas 24 horas. Por exemplo, nas últimas 24 horas o paciente não apresentou febre. Já a anotação da enfermagem é para relatar um procedimento realizado. Um exemplo é a anotação de inserção de uma sonda vesical de demora. O enfermeiro anota o horário do procedimento, se houve sucesso ou não, e descreve o que ele fez. Portanto, na evolução é possível avaliar se a prescrição de enfermagem é eficaz para os objetivos que você definiu. É possível observar se o paciente evoluiu bem ou não. É necessário excluir ou incluir algum diagnóstico? Então, é na avaliação que é percebido os efeitos dos cuidados prescritos e realizados. Ocorre também durante a avaliação a identificação da necessidade de novas intervenções. A taxonomia utilizada durante a avaliação é o livro NOC, que é a classificação dos resultados esperados. Nessa taxonomia constam listagens de resultados da enfermagem para cada diagnóstico do NANDA. Tudo que é feito no paciente é anotado no prontuário do paciente. Isso faz parte da SAI, onde toda a equipe da enfermagem participa da SAI e trabalha de forma sistematizada. Já o processo de enfermagem é exclusivo do enfermeiro, onde cada paciente passará por 5 etapas. Então, dentro da SAI, tem o processo de enfermagem com as 5 etapas, que são elas: o histórico de enfermagem com a coleta de dados. Dentro da coleta de dados temos a anamnese, que é a entrevista, mais o exame físico. A segunda etapa é estabelecer o diagnóstico de enfermagem. Em seguida, o planejamento da SAI. Depois, a implementação, como a prescrição da enfermagem, ou seja, os resultados esperados. É nessa etapa que o técnico e o auxiliar de enfermagem executam os cuidados prescritos pelo enfermeiro. Concluindo, SAI é todo o serviço da enfermagem, documentado, e o processo de enfermagem é a parte prática, como as 5 etapas que o enfermeiro faz em cada paciente, de forma individual, pensando sempre na melhor forma de atender às necessidades humanas do paciente, do acompanhante, da família e da sociedade. As bases teóricas que ajudam o enfermeiro a elaborar o processo de enfermagem são as taxonomias. A NANDA
é a taxonomia para a classificação dos diagnósticos de enfermagem e é utilizada na segunda etapa do processo de enfermagem. Já a taxonomia NIC tem as classificações das intervenções de enfermagem, utilizada na quarta etapa do processo. E a taxonomia NOC constam os resultados da enfermagem para cada diagnóstico do NANDA e é utilizada na quinta etapa do processo de enfermagem. Essas 3 taxonomias são as mais usadas por enfermeiros durante o processo de enfermagem, mas alguns profissionais utilizam também a taxonomia CIP, que é a classificação internacional para a prática de enfermagem. Além desses 4 livros, minha sugestão para leitura é o Guia Prático da SAI. As referências estão na descrição. E se você quer contribuir com o canal para continuarmos a levar conteúdo didático, ilustrativo e interativo, a chave Pix é enfrealcanal@gmail.com. Está nos comentários. Dê o joinha e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas aulas. Até mais! Tchau!